Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração do Ângelus, conduzida pelo Papa Francisco este 10 de outubro, 28º domingo do Tempo Comum. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo. Temos aqueles que nos acompanham tendo as imagens, uma Praça São Pedro com uma significativa presença de fiéis e peregrinos que aguardam neste momento, então, o Santo Padre, que dentro de instantes estará assomando a janela do Palácio Apostólico que dá para a praça para conduzir a oração mariana. Destacamos que o Santo Padre celebrou esta manhã a Santa Missa na Basílica de São Pedro, celebração esta com a qual deu início ao processo sinodal, processo então de preparação para o sínodo que se realizará em 2023. Já na manhã de ontem houve um momento de reflexão na sala do sínodo, portanto, um momento precedente a esta celebração de hoje, com a qual se deu então a abertura oficialmente a este processo de preparação para o sínodo. Na celebração de hoje, a participação de leigos, religiosos, sacerdotes, bispos e cardeais nesta celebração, então, deste processo que culminará em Roma daqui a 2 anos, como dissemos, com o sínodo dos bispos sobre a sinodalidade. Vale destacar que é a primeira vez que o Papa convoca a Igreja inteira a participar da preparação de uma Assembleia do Sínodo, que vai ser realizada só daqui a 2 anos, em outubro de 2003, como dissemos pouco antes. O tema é a própria sinodalidade da Igreja, ou seja, um jeito de ser da Igreja e de interagir e se relacionar internamente. A sinodalidade é uma maneira de ser e de agir da Igreja. Assim, o Papa deseja que a preparação, este período de preparação, que tem início justamente hoje, para a próxima Assembleia do Sínodo, conte com a participação de toda a Igreja no mundo inteiro. E o tema é Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Aguardamos então, dentro de instantes, o Santo Padre estará assomando a janela do Palácio Apostólico, que dá para a Praça São Pedro, para conduzir a oração mariana. E na sua reflexão na missa desta manhã, o Papa refletiu sobre os verbos encontrar, escutar e discernir, verbos estes sugeridos pela própria liturgia do dia. O Santo Padre assim declinou e refletiu a partir destes verbos, falando sobre, de modo particular, o sínodo, lembrando que o sínodo é colocar-se no mesmo caminho do verbo feito homem, é seguir as suas pisadas, escutando a sua palavra juntamente com as palavras dos outros. O Santo Padre acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico, acena para os fiéis e peregrinos presentes na praça. Acompanhamos então a sua alocução que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. A liturgia de hoje nos oferece o encontro entre Jesus e um homem que possuía muitos bens e que passou a história como o jovem rico. Não sabemos o nome. O Evangelho de Marcos, na realidade, fala dele como um tal, sem mencionar sua idade ou nome, sugerindo que todos nós podemos nos ver neste homem como um espelho. Seu encontro com Jesus, de fato, nos permite testar a nossa fé, fazer um teste sobre a fé. Um teste que me faço. Lendo isso,
Lendo isso, um teste que faço sobre a minha fé. Aquele tal começa com uma pergunta: o que devo fazer para ter a vida eterna? Observamos os verbos que ele utiliza. Dever fazer para ter. Dever para ter. É a sua religiosidade essa. Um dever, um fazer para ter. Faço algo para conseguir aquilo que preciso, de que preciso. Mas este é um relacionamento comercial com Deus, um do des. A fé, ao invés, não é um ritual frio e mecânico. Devo fazer e obtenho. É uma questão de liberdade e amor. E a fé é questão de liberdade e de amor. Aqui está um primeiro teste. O que é a fé para mim? Se for principalmente um dever ou uma moeda de troca, estamos fora do caminho. Porque a salvação é um presente, é um dom e não um dever. A salvação é gratuita e não se pode comprar. A primeira coisa a fazer é livrar-se de uma fé comercial e mecânica, que insinua a falsa imagem de um Deus contábil, um Deus controlador, não Pai. Um Deus que não é Pai. E muitas vezes na vida podemos viver esta relação de fé comercial. Eu faço isso porque Deus me dá isso. Jesus, a segunda passagem, ajuda aquele tal, oferecendo-lhe a verdadeira face de Deus. Na verdade, diz o texto, olhou para ele e o amou. Este é Deus. É aí que nasce e renasce a fé, não de um dever, não de algo a ser feito, mas de um olhar de amor a ser acolhido. É assim a vida cristã, que a vida cristã se torna bela, se não for baseada em nossas próprias habilidades e planos, mas se baseia no olhar de Deus. Sua fé, a minha fé, é uma fé cansada? Quer revigorá-la? Procure o olhar de Deus. Coloque-se em adoração, permita-se perdoar, coloque-se diante do crucifixo e o deixe se amar por Ele. Se deixa amar por Ele. Esse é o início da fé. Deixa se amar por Ele, que é Pai. Após a pergunta e o olhar, tem uma terceira e última passagem, o convite de Jesus, que diz, uma só coisa lhe falta. O que faltava ao homem rico? O dom da gratuidade. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Isso que talvez falte também a nós. Muitas vezes fazemos o mínimo indispensável, enquanto Jesus nos convida a fazer o máximo possível. Quantas vezes nos contentamos com nossos deveres, os preceitos e algumas orações e tantas coisas assim, enquanto Deus, que nos dá a vida, nos pede impulsos de vida. No Evangelho de hoje vemos muito bem esta mudança, essa passagem do dever para o dom. Jesus começa lembrando os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, e assim sucessivamente. E assim chega a proposta positiva: vai, vende, dá o que tem, segue-me. A fé não pode ser limitada ao não, porque a vida cristã é um sim de amor. Queridos irmãos e irmãs, uma fé sem dom, uma fé sem gratuidade, é uma fé incompleta. E uma fé fraca, uma fé doente. Poderíamos compará-lo a alimentos ricos, nutritivos e sem o sabor, ou um jogo bem jogado, sem gol.
nesse caso, falta o sal ali. Uma fé sem dom, sem gratuidade, sem obras de caridade, no final das contas, entristece, como aquele tal que, embora olhado com amor por Jesus, voltou para casa entristecido, de semblante escuro. Hoje podemos nos perguntar, em que ponto está a minha fé? Eu a vivo como algo mecânico, como uma relação de dever ou interesse com Deus? Será que me lembro de alimentá-la deixando-me olhar e amar por Jesus? Deixar-se olhar e amar por Jesus. Deixar que Jesus nos olhe e nos ame. E, atraído por Ele, correspondo com gratuidade, com generosidade, com todo o coração? Que a Virgem Maria, que disse um sim total a Deus, um sim sem mas. Isso não é fácil dizer sim sem dizer mas. A Virgem fez isso, um sim sem mas. Que ela nos faça saborear a beleza de fazer da vida um dom. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Per verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficienum promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et in lux perpetua luceat Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Ouçamos agora as palavras do Santo Padre, as suas saudações após a oração mariana do Ângelus. Queridos irmãos e irmãs, também hoje tenho a alegria de anunciar a proclamação de novos beatos. Ontem em Nápoles foi beatificada Maria Lorenza Longo, esposa e mãe de família dos séculos XVI. Ficou viúva, fundou em Nápoles o Hospital das Clarissas Capuchinhas. Mulher de grande fé e de intensa vida de oração, prodigalizou-se pelas necessidades dos pobres e dos sofredores. Hoje, depois em Tropea, na Calábria, foi beatificado Padre Francesco Mottola, fundador dos Oblatos e das Oblatas do Sagrado Coração, morto em 1969. Pastor zeloso, incansável anunciador do Evangelho, foi testemunha exemplar do sacerdócio vivido na caridade e na contemplação. Um aplauso aos novos bem-aventurados, os novos beatos.
Hoje, por ocasião do Dia Mundial da Saúde Mental, gostaria de recordar os irmãos e irmãs atingidos por distúrbios mentais e também as vítimas, muitas vezes jovens, de suicídio. Rezemos por eles e por suas famílias, a fim de que não sejam deixados sozinhos, nem discriminados, mas acolhidos e auxiliados. Saúdo todos vocês, romanos e peregrinos de vários países, famílias, grupos, associações e fiéis singularmente considerados. Particularmente, saúdo os fiéis de Mussolengo, os crismandos da Paróquia da Ressurreição em Roma e a cooperativa do Sol de Corveta. Vejo também que estão também os de Montella, os quais saúdo. Também, inclusive com imagens de Irmã Bernadette, rezemos pela pronta canonização dela. A todos desejo um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até a próxima, diz o Papa, como habitualmente faz ao se despedir dos fiéis e peregrinos nesta manhã de domingo, 28º do tempo comum, domingo de sol na Praça São Pedro. O Santo Padre lembrou que a fé sem dom e gratuidade é como um jogo sem gol e que uma fé sem obras de caridade nos torna tristes. O Santo Padre lembrou ainda os beatificados no dia de ontem e também lembrou esse dia dedicado às pessoas atingidas por doenças psicológicas. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, desejando um bom domingo, recordando o início desse processo sinodal, com a abertura deste processo, deste caminho, com a jornada de reflexão ontem e hoje a Santa Missa propriamente dita, com a abertura oficial deste processo de caminhar juntos, que é justamente o significado de Sínodo do Santo Padre, nos convidando todos para caminhar juntos. A todos um bom domingo, mais uma vez muito obrigado aos que estiveram conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.